Bom dia, boa tarde ou boa noite a todos. Segue mais um programa do canal Mundo Esotérico, tratando a temática sobre metafísica, espiritualidade, ocultismo, esoterismo, teosofia e assuntos correlacionados, E se você não assistiu ainda a própria temática, a sabedoria das religiões, clique no link acima onde é o card de diversos assuntos que estão sendo investigados aí com base nessa sabedoria das grandes religiões do mundo, E hoje a temática é sobre as máximas do hinduísmo, que nos traz um assunto muito interessante, muito empolgante, porque no próprio hinduísmo, quando nós tratamos aí de um termo ocidental, de uso, de estudo aí dessa antiga sabedoria, ela é extremamente antiquíssima, e complexíssima religião que é aceita, pela maioria da população da região da Índia, E em seus primórdios ela foi conhecida como Brahmanismo, o qual isso, meus amigos ouvintes, ela no decorrer de muitos séculos ela passou aí por muitas transformações, E um de seus dois reformadores aqui em que nós vamos citar, um deles foi o próprio Gautama, o Buda, e Vardhamana Mahavira, que acabaram criando aí duas novas religiões, e uma delas é o budismo, a outra é o jainismo, que nós vamos tratar também em estudos posteriores, E nós podemos aí também traçar, o crescimento e o desenvolvimento do próprio hinduísmo em suas próprias escrituras, os textos sânscritos mais primitivos do hinduísmo, que nós podemos citar como os livros do conhecimento sagrado, ou também chamado de os Vedas, E também muito grande é o número destes livros sagrados, e dentre eles o mais conhecido que nós vamos citar aqui é o Rig Veda, que consiste de uns 1000 hinos dirigidos a numerosos deuses da natureza, sendo que os mais devocionais eles são dirigidos a Indra, o deus do céu, e a Agni, o deus do fogo. E a fase seguinte do desenvolvimento do hinduísmo, nós podemos verificar, é apresentada pelos Brahmanes, que são os comentários sobre os Vedas. Neles nós podemos perceber aí o culto à natureza, que é gradualmente transformado numa visão complexa e teística do universo. Posteriormente, nós temos aí uma terceira fase, que é revelada nos Upanishads, que tem como significado literal sentar-se sob um mestre. E foram transmitidos primeiro oralmente pelos sacerdotes, que o consideravam demasiadamente sagrados para ser repetidos na presença de castas inferiores, E posteriormente os Upanishads eles foram transcritos em livros, mas ainda assim eles tiveram uma reserva para um círculo mais interno de castas superiores. E os Upanishads eles são especulações místicas de uma natureza mais elevada e que formam aí a base da moderna filosofia hindu.
pelo visto, nós percebemos aí que mesmo o hinduísmo passou aí, né, por muitas modificações desde a criação dos Rig Vedas. Algumas de suas crenças básicas elas permaneceram, né, e estão presentes ao longo dos séculos, né, mesmo que os seus reformadores que fundaram novas religiões, eles conservaram tais postulados básicos como princípios axiomáticos, né? E esses princípios são, vamos citar alguns para vocês perceberem aqui: a natureza eterna do mundo, né? A crença de que o mundo sempre foi e sempre será. Um outro também é a reencarnação, né? A crença de que quando os indivíduos morrem, suas almas elas renascem em outros corpos. O karma, a lei das ações, né? Segundo o qual, quando os indivíduos são bons numa vida, eles serão recompensados em sua próxima encarnação, e quando são maus, receberão punição em sua próxima encarnação. O nirvana, o estado das almas que foram continuamente boas em suas encarnações sucessivas e não necessitam mais de se reencarnar. É um estado de perfeição no não ser. E interessante que o próprio hinduísmo também ele conserva uma crença de sistema de castas, né, em que ela é rejeitada pela maioria de seus reformadores. Mas, segundo o próprio hinduísmo, né, a divisão do povo em castas ela foi determinada por Brahma, o Criador, e ninguém pode mudar a casta do homem senão ele próprio. Então aqui eles dizem que se a pessoa for continuamente boa, o indivíduo ele se garantirá de encarnar-se numa casta superior, né? E dentre esses adeptos do hinduísmo, eles tentam, né, o grande esforço de atingir o próprio nirvana, né? E o interessante aqui também, né, que nós vamos citar aqui algumas passagens, né, com base aqui no que é o próprio Upanishad, né, passagens do Bhagavad Gita, né, também traduzida aqui como Canção do Senhor, né, e lições de sabedoria do Hitopadesa, né, que é chamado também no livro dos bons conselhos. Cita um Upanishad que nos diz o seguinte: o pequeno espaço dentro do coração é tão vasto quanto o universo. Os céus e a terra estão lá, e o sol e a lua e as estrelas. O fogo e o relâmpago e os ventos estão lá, e tudo o que agora é e tudo o que não é. Interessante também citar aqui o Bhagavad Gita, né, que existem duas epopeias apócrifas na própria literatura hindu que exerceram uma grande influência muito profunda no hinduísmo, como em nenhum outro dos seus livros sagrados. O primeiro, nós que vamos citar aqui o de menor extensão, em influência se chama Ramayana, ou As Aventuras de Rama, onde se relata em quase 24 mil instâncias as aventuras do deus Vishnu, o preservador, quando estava aí em sua 7ª encarnação. Ele apareceu como príncipe Rama para salvar o mundo do mal. Em sua 2ª epopeia, que é a maior, ela contém mais de 110 mil quadras e se chama Mahabharata, ou a grande história dos irmãos.
E aí nós temos relatos de acontecimentos de uma outra encarnação do deus Vishnu, nesta época como Krishna, que foi criado como vaqueiro e que participou de muitos e importantes acontecimentos e façanhas antes de ter sido acidentalmente atirado por um caçador e de retornar ao Mar de Leite, sua habitação celeste. Então, tanto o Mahabharata como o Mahayana, eles são enxertados de muita coisa fantástica da primitiva história da Índia. Nós podemos relatar também que no Mahabharata, do 18º dia de uma batalha, durante a qual um dos generais, nós citamos aqui o Arjuna, ele discute com o seu cocheiro, Krishna, o significado da vida e da morte. Tal discussão aí é conhecida como Bhagavad Gita, ou simplesmente Gita. É por causa do Gita que toda a epopeia assumiu seu lugar único no hinduísmo. Mesmo nessa leitura desta epopeia, ou de uma parte dela, meus ouvintes, é agora de fato considerado um ato de fé. Interessante relatar que o próprio Mahatma Gandhi disse a respeito do Bhagavad Gita. Ele diz: quando as decepções se me estampam no rosto e solitário não vislumbro nenhum raio de luz, recorro ao Bhagavad Gita, reúno um verso aqui e outro ali e imediatamente começo a sorrir em meio de esmagadoras tragédias. E minha vida tem sido crivada de tragédias externas. E se elas não me deixaram nenhuma cicatriz visível, indelével, eu o devo totalmente aos ensinamentos do Bhagavad Gita. Então aqui nós percebemos, não só como o próprio Mahatma Gandhi, mas muitos de seus compatriotas passados e presentes, eles encontraram um grande alívio no Bhagavad Gita. Vamos citar aqui algumas máximas, do Bhagavad Gita, que diz o seguinte: a alma que não se abate, que recebe indiferentemente tanto a tristeza como a alegria, vive na vida imortal. Não há armas que atinjam a vida, nem fogo que a queime, nem águas que a inundem, nem ventos secos que a murchem. Impenetrável, imaculada, intocável, imortal, invisível, inefável, inatingível por palavras e pensamentos, sempre indefectível é a alma. Chorarás se te disserem que o homem recém-falecido é como o homem recém-nascido? O fim do nascimento é a morte, e o fim da morte é o nascimento. Tal é a lei. Não abatido nas tristezas, não arrebatado nas alegrias, livre da pressão das paixões, temor e ódio, firmemente calmo, na elevada contemplação, tal é o homem sábio. Meus caros ouvintes, se o próprio Bhagavad Gita ele apresenta uma profunda investigação de verdades universais, vamos trazer à tona sobre o Hitopadesa, que busca aí no filão luminoso a sabedoria pela qual pode o homem ser governado em suas atividades diárias. Então, o Hitopadesa, ou o Livro do Bom Conselho, está escrito aí na tradição, ou também pode ser uma versão posterior, do Panchatantra, considerado
a fonte de todas as fábulas de animais, né? Originariamente, o livro ele se destinava ao treinamento de certos príncipes, né? No caso aí os filhos do rei Sundarsana, no mais amplo sistema de governo com justiça. E o sábio instrutor de nome Vishnu Sarman, ele instruía os príncipes, contando-lhes uma longa série de fábulas divertidas, e cada uma dessas fábulas ela concluía com uma lição de sabedoria. Então vamos trazer aqui algumas máximas do Hitopadesa, né, que nos diz o seguinte: os sábios estão livres de milhares de tristezas e centenas de temores que cada dia perturbam as cabeças insensatas. Mesmo que seja espantosa a sua erudição em escrituras, sua hipocrisia permanece a mesma. Uma outra diz: a paixão é a escrava ou a senhora, segue-a e ela só te trará tristezas. Guia e trilharás a senda da prosperidade. Escolhe o caminho que quiseres seguir. Não negues tua compaixão àqueles que a rogam. Não brilha a imaculada lua igualmente sobre o leproso e o Senhor? Meus caros ouvintes, existem muitas e muitas passagens que nos traz, toda essa gama de sabedoria antiga, em que infelizmente não daria para tratar desses assuntos, que daria horas e horas de informações, E eu agradeço a oportunidade de estar aqui trazendo à tona esse assunto, e para que possamos aí em breve trazer uma outra temática, voltada a essa sabedoria das religiões, desses ensinos, que trazem a uma profunda reflexão para a nossa vida e para a nossa existência. Um forte abraço e namastê.